Tem facilidade? Para você não tem problema dizer não. Se não der, deu. E você diz não e acabou. Você já parou para pensar nisso? E esse mês de julho, pensando um pouco, eu vi o quanto é difícil dizer não para algumas coisas. Coisas que nós deveríamos aprender a dizer não e nós não conseguimos dizer não. Por exemplo, você que está fazendo regime de doce, de chocolate, né? Aí meu irmãozinho abençoado já ganha chocolate. E aí dizer não para o chocolate é difícil, né? O chocolatinho é bênção de Deus. Mas existem tantas coisas na vida que nos é colocado em nossa frente que nós, muitas vezes, temos dificuldade de ter discernimento, de dizer não. E é por isso que muitas coisas que acontecem em nossa vida, muitos tropeços, muitas frustrações, acontecem porque talvez era para você ter dito não lá no início e você não disse. E hoje você colhe talvez consequências disso. Aí você vai dizer, então quer dizer, então é um castigo? Não, não estou dizendo isso. Mas há uma consequência. Mas mesmo assim, eu creio que Deus, Ele pode transformar a história. Mesmo a partir das nossas falhas, dos nossos erros, Deus pode mudar a nossa história. Amém ou não? Então, esse mês eu quero trabalhar com você essa temática, aprendendo a dizer não. E essa primeira mensagem eu vou falar sobre não a libertinagem. O que é libertinagem? O que é esse negócio, essa palavra estranha? Eu me lembro que eu já preguei sobre isso há muito tempo atrás. Eu era outra igreja, lá falei um pouco sobre isso. Não foi nesse texto, mas foi outro texto, mas eu falei sobre isso. É importante antes de nós entendermos que é libertinagem, entender que muitas vezes dizer não, pode passar, dizer não muitas vezes é desafiador. Por quê? Numa sociedade, um mundo onde o desapontar, o perder as oportunidades, ou ser considerado menos do que os outros, isso nos pressiona. Então, negar solicitações ou expectativa parece arriscado. Quantas vezes você já disse sim para algo a partir da pressão? Você foi pressionado e você disse sim. Mas na verdade você devia dizer não. No entanto, essa autenticidade começa quando conseguimos estabelecer limites saudáveis. E aqui nós vamos entrar no que é equilíbrio, a liberdade. A liberdade é o equilíbrio. Jesus em sua vida muitas vezes disse não, para poder dizer sim ao que realmente importa. E muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que nós não conseguimos achar esse equilíbrio saudável. Agora é sim, agora é não. E nós ficamos pressionados, preocupados, desapontar, perder oportunidades. Será que não é mesmo? E se der certo? E se? Então, o que é liberdade então? Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? Primeiro, liberdade refere-se ao direito ou à condição de um indivíduo agir de acordo com sua própria vontade, desde que as ações não interfiram nos direitos dos outros. Isso é liberdade, certo? Então, liberdade, eu vou até aqui, porque a partir daqui, o Joel que comanda, dali para lá, a Carol comanda. Isso é liberdade, certo? Libertinagem, o que é? Por outro lado, libertinagem é o uso excessivo e irresponsável da liberdade, onde o indivíduo age sem considerar as consequências de suas ações sobre os outros ou sobre a sociedade.
A libertinagem frequentemente implica em comportamentos hedonistas e desregrado, ignorando normas, leis e moralidade estabelecidas. Então, libertinagem é você passar do ponto. É você fazer as coisas sem pensar no próximo, sem pensar naqueles que estão ao seu lado. E quantas vezes nós tomamos decisões que foi mais pela libertinagem do que pela liberdade? Quantas vezes? Eu quero ler com vocês Gálatas, Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 1 em diante. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, e essa carta vai nos trazer, no capítulo 5 principalmente, é um texto fantástico, o capítulo 5. O capítulo 5 vai nos trazer o que seria viver pela carne humana e o que seria viver pelo Espírito. Gálatas 5 vai nos ensinar na prática o que significa viver pelo Espírito e o que significa viver pela carne. Então leia capítulo 5 todo, é interessante. Eu não vou ler ele todo, mas eu quero começar com vocês no início do capítulo 5, quando Paulo está escrevendo a igreja da Galácia. E Paulo então começa a falar o seguinte, nesse contexto, capítulo 5, versículo 1 até o 15, Paulo está enfrentando uma situação onde os irmãos da comunidade da Galácia, eles estavam sendo enganados por falsos profetas, falsos mestres, dizendo que principalmente os gregos deveriam circuncidar-se. E a circuncisão, gente, ela vem para os judeus lá no Antigo Testamento. E os judeus aqui que estavam junto com os gentios, que eram os gregos, eles estavam dizendo o seguinte: olha, para você ser aceito no povo de Deus, você tem que também circuncidar-se. Diferente do que Paulo estava pregando. Porque Paulo, na igreja da Galácia, pregava sobre a graça. A graça de quê, gente? Um favor merecido. Algo que nós não merecemos, mas nos é dado por amor. Então, como foi nos dado por amor, não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para você obter essa graça. Porque ele foi nos dado por Deus. E aqui então, nesse contexto, estava essa briga, essa situação: olha, você é grego, então você tem que circuncidar, senão você não vai entrar no povo de Deus. Eu sou judeu, eu já fui circuncidado no 8º dia. E aí Paulo começa então a traçar essa situação no capítulo 5. Diz assim, versículo 1 em diante: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo que a circuncisão, a lei que eles estão querendo viver, é um jugo de escravidão. Olha só. Paulo diz no versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então você vê que Paulo está bem duro aqui, as pessoas. Se vocês querem circuncidar, circuncidem. Só que vocês perderam a graça, vocês não fazem parte da graça. Então pela lei serão julgados, não pela graça. E aí ele continua. Aí Paulo continua: vocês corriam bem, isto é, vocês estavam indo bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade?
Que verdade? A verdade da fé, da graça. Versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido do Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Olha como Paulo está bravo aqui. Paulo diz: se ele pregasse a circuncisão, a cruz não serviria para nada. Se Paulo pregasse a circuncisão, a cruz de Cristo não serviria para nada. Isso que Paulo está dizendo. E Paulo diz que essas pessoas que estão ensinando isso para vocês, essas pessoas deviam ser castrados. Isso que Paulo está dizendo. Para que eles estão ensinando sobre a lei. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Qual que é? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo está meio bravo aqui. Paulo, ele está as palavras duras, porque estava sendo ensinado algo que não é a graça, que não é a fé. E aqui então Paulo vai estar mostrando para esse povo que eles estavam indo para um lado longe da liberdade, longe daquilo que Cristo ensinou. E eu queria então aqui deixar para vocês 3 nãos que estão relacionados com a libertinagem, que estão relacionados com o passar do ponto, com o ir além, com o não se preocupar com o outro. Preste atenção. Primeira coisa, não há inconstância. Não há inconstância. Versículo 1, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo dizer o seguinte: olha, fiquem firmes, não se deixem, não se permitam que outras coisas criem em vocês uma escravidão. Isso é, seja constante naquilo que foi ensinado, seja constante na fé que vocês vivem sobre a liberdade em Cristo. Sejam constantes nesse aprendizado. Não se permitam ficar ouvindo coisas que não têm a ver com a liberdade e ficar nessa vida inconstante, ouvindo aqui, ouvindo ali. Paulo está dizendo: olha, cuidado, porque cá entre nós, gente, você se considera uma pessoa inconstante? Não me responda, apenas pense. Você se considera uma pessoa inconstante naquilo que você faz, que você pensa? Você tem dificuldade de tomar decisões, tem dificuldade de achar caminhos, tem dificuldades? É ruim, não é, gente? É difícil. É complicado. Porque a inconstância, ela nos leva muitas vezes a ter medo. E a inconstância nos leva a sermos levados de acordo com o vento. Se aqui está bom o negócio, então eu vou ficar aqui. Mas se amanhã lá fica bom, eu vou para lá. E nós ficamos, nossa vida se torna uma vida sem rumo. Aonde o vento soprar, eu vou. Mas não vem do Espírito, tá, gente? Qualquer outra coisa vem do Espírito. Então, na nossa jornada, isso é importante entender, gente. Na sua caminhada, na minha caminhada de vida, na nossa jornada, vai haver haverá e há uma constante guerra. Uma constante guerra. Viver o caminho do bem ou o do mal. Nós vivemos essa guerra constante, gente.
constante. Somos bombardeados de constantemente para sair de uma jornada estabelecida por Deus para outra jornada que valoriza e potencializa o nosso ego. Porque a libertinagem está ligada ao que, gente? Ao nosso ego. O que o ego pede, eu faço. Porque o ego não está preocupado com o que a Ana pensa. O meu ego não está preocupado com o que o Sandro pensa. O meu ego não está preocupado com o que as pessoas pensam. O meu ego quer ser satisfeito. Por isso, o que ele manda eu faço. Se me satisfazer, eu vou ter que roubar o Geni, eu vou roubar ele para satisfazer o meu ego. Então, a libertinagem está totalmente ligada ao ego. E essa inconstância que Paulo nos ensina, ele diz o seguinte, nos ensina que nós não podemos potencializar isso em nossa vida. Potencializar o ego, potencializar, cultivar o nosso ego, gera em nós uma vida inconstante. Porque lembre-se de uma coisa, o seu ego, o meu ego, nunca vai satisfazer. Nunca vai satisfazer. Tenha uma certeza no teu coração. Mas que você olha para a sua vida, está tudo bem, agora estou satisfeito. Não está satisfeito. Daqui a pouco você de alguma coisa nova e você vai querer ter aquela coisa nova. Inconstância. A inconstância nos leva à libertinagem. Cuidado. Tenha propósito. Tenha foco. Tenha direcionamento. Saiba onde você quer chegar. Saiba onde você quer ir. Não fique pulando de galho em galho. No final, estabeleça, é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. E para chegar até aqui, eu vou ter que traçar esses e esses e esses processos. Não a inconstância. Segundo, não as influências destrutivas. Versículo 7, Paulo diz, vocês corriam tão bem. Vocês estavam indo bem naquilo que vocês ouviram. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essas pessoas, essa comunidade está influenciada por mentiras. Por mentiras. E nessa guerra da vida que eu acabei de falar, existe uma arma que tem destruído pessoas. Destruído pessoas. Influências destrutivas. Situações, coisas e pessoas que têm levado muita gente a viver propósitos que não são nem de longe de Deus. Que apenas está destruindo você, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Pare para pensar. Quem são as pessoas que estão em sua volta? Pare para pensar. E o que é essa influência destrutiva? É ser ou fazer aquilo que o outro me oferece, sem avaliar as coisas. Sem avaliar. E muitas vezes, principalmente quando nós estamos vulneráveis, sabe? Aquela fase da sua vida que você não está bem, você não está coisa, você está meio para baixo, está vulnerável, e aí alguém se encosta em você e começa a ter uma amizade, a conversar, a colocar possibilidades no seu coração. Você está tão vulnerável, está tão necessitado de uma palavra, que você não para discernir se aquilo é algo que vai te fazer crescer, ou ali é um golpe. É alguém que quer te fazer, quer destruir você. Muitos casamentos acabam nesse momento. Casamentos que estão em crise,
ambos estão vulneráveis. Aí começam a dar ouvido ou dar atenção a imagens ou a coisas que vão tirando para longe do seu cônjuge. A hora que você percebe, você já está distante de tal forma que você já está se relacionando com outra pessoa, mesmo estando casado. Acabou o casamento. Traições. Influências destrutivas. Lembre-se que na vida, gente, na vida sempre terá pessoas que nos fazem crescer e pessoas que nos fazem regredir. Sabia? Sempre terá pessoas na nossa vida que vai nos fazer crescer e pessoas que vai nos fazer regredir. Quem são as pessoas na sua caminhada que têm falado, têm orientado, têm orado com você, têm trazido palavras de crescimento para você? E quem são as pessoas que têm trazido para você palavras de desânimo, palavras de murmúrio, palavras de pessimismo? Isso não quer dizer, gente, que você não deve estar aberto a orientações, não é isso, isso é uma coisa. Uma coisa é eu chegar para o Ricardo e falar assim: ó, Ricardo, acho que aqui, se você caminhar por aqui não está legal, mas por aqui é uma possibilidade melhor. Você aponta o problema e você aponta uma solução. Agora, quando eu estou com o Ricardo, eu falo: Ricardo, vai dar certo, sai fora esse negócio. Ih, já era. Olha, por que você veio? Você estava daqui em Rondônia, cara, volta para Sorocaba. Que não vai dar certo, não tem nada aqui nesse lugar. Só tem índio pelado na rua e onça. É o que nós ouvimos quando a gente veio de São Paulo para cá. Então, pessoas pessimistas, conhece pessoas assim? Você vai conversar com elas, animado. Pesquei um tambaqui de 30 quilos, certo, verdade? Aí meu amigo fala assim: é pequenininho, eu peguei maior. Vai tentando que você consegue, certo, pescador? Influências destrutivas. Não às influências destrutivas. E por fim, não ao esfriamento social. Verso 14 diz assim: toda a lei se resume no só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Na dimensão da vida cristã, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a liberdade em Cristo, ela passa por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E como eu amo ao próximo como a si mesmo? Estando junto dele. O problema é que nós vemos uma sociedade onde cada vez mais as pessoas estão se isolando. Muitas pessoas preferem estar no seu quarto isolado, sem se relacionar com as pessoas. Porque talvez tenha alguns traumas de relacionamento. Porque talvez decepções, frustrações com pessoas. Porque viver em sociedade é desafio, gente. É ou não é? Lidar com pessoas é fácil? Não é, gente. Somos constantemente desafiados pela frustração, decepção. E todas essas coisas têm causado no ser humano, no indivíduo, indiferença em relação ao outro. Para mim, não importa o que ele está pensando. Para mim não importa o que aquele está pensando. Essa indiferença que muitas vezes está permeando a sociedade, não é isso, gente, que o cristão, que o discípulo é chamado para viver, não é dessa forma. Porque quando eu não levo em conta o outro nas minhas decisões, presta atenção, quando eu não levo em conta o outro nas minhas decisões, quando eu não considero o outro nas minhas decisões, passar por cima dele ou dela tanto faz. Fazer mal para ele ou para ela tanto faz. A minha vida que importa, e você que se vire com a sua.
Então, eu não sei se você tem vivido isso na sua história hoje, como que você se relaciona com as pessoas, como você tem vivido essa relação com as pessoas. Talvez você tenha vivido esse esfriamento social, você não tem vontade mais de se relacionar com as pessoas, de fazer amigos, conhecer pessoas, ter amigos, amizades. Porque você talvez, em alguma situação, você já tem frustração, decepção. E você carrega isso na sua vida hoje. Mas o desafio para você nessa noite é você dizer não para isso. Não para isso. Porque talvez você tenha tanta coisa no seu coração que você já viveu. E isso pode abençoar outra vida. E você talvez esteja precisando de algo que o outro tem para te abençoar. Uma palavra, uma oração, uma proximidade. Nós precisamos viver, amar ao próximo como a si mesmo. Eu concluo dizendo o seguinte para vocês. O versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Paulo não usa o termo libertinagem aqui, mas Paulo usa o termo ocasião à vontade da carne. Paulo, ele contrapõe a liberdade com o termo ocasião à vontade da carne. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para não dar ocasião à libertinagem. Paulo compara a vontade da carne com a libertinagem. No versículo 13. Mas Paulo também dá uma solução para isso. Como viver essa liberdade e não libertinagem? Verso 16, Paulo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, preste atenção, gente, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, qual que é a forma para nós não darmos ocasião à vontade da carne? Viver pelo Espírito. Então, logo, libertinagem, ocasião à vontade da carne, liberdade, viver pelo Espírito. Paulo traz a solução para você, cara. Viver pelo Espírito. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos não você precisa dar na sua vida? Você precisa, você ainda não disse. Pelo medo, pelo receio. Mas você precisa dizer não. Quais são as coisas na sua vida que você entende que se você continuar, se você permanecer, se você não der um basta, você vai passar da liberdade para a libertinagem. Você vai passar da vida no Espírito para a ocasião, a carne. Pensei. Chama a banda aqui em cima. Pensei. Existe, gente, uma possibilidade de viver, de tomar decisões na vida. Eu sei que não é fácil tomar decisões na vida. Tem decisões que às vezes nós teremos que tomar que vão envolver tanta coisa. Tanta coisa. E como tomar essa decisão? Existe uma forma. É você entrar no teu quarto secreto. Dizer: Jesus, eu entrego ao Senhor essa situação. Pai, o Senhor me dê a paz para viver isso. Jesus já nos dizia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração.
Será que talvez você não aprendeu a dizer não para algumas coisas na sua vida? Talvez porque você ainda não teve coragem de colocar diante de Deus, porque você sabe que não é correto, porque você sabe que não é bom para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para os seus negócios. Mas essa noite eu quero desafiar você a colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus, dizer: Pai, eu quero viver pelo Espírito. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. Você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou no teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal. Tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.